Olá amigos, como estão? Bem-vindos de novo e graças por assistir a nossos vídeos e no este canal. Para começar e para os que me acompanham, já sabem que eu generalmente lanço 2 vídeos à semana em espanhol e 2 em português. Esta semana coloquei um vídeo passado lunes, onde era a primeira parte de 6 histórias e o título era Una quarentena, 6 histórias. Passado lunes, se ustedes não viram o vídeo, os invito a ver. Vou deixar acá um link para que possam hacer linkeo diretamente a esse vídeo. Em esse vídeo eu contei 3 histórias de 3 parejas, por assim dizer, de 3 cidades que se passam as histórias em América Latina. Uma que foi passada em Montevideo, Uruguai, a segunda em Bogotá e a terceira em Buenos Aires. Hoje em dia seguimos com a segunda parte, ou seja, uma quarentena, 6 histórias, passaram 3, hoje em dia temos mais 3 histórias e os invito a assistir até ao final e depois, se quiserem, e eu os agradeço muito, comentar ao final, dizer-nos que tipo de história querem que eu lhe dê continuidade e acá regresso com a continuidade dessa história, tendo em conta são somente introduções à história, já? Então, hoje em dia, conforme eu comentei, uma quarentena, 6 histórias, e hoje em dia tenderemos 3 histórias, é a segunda parte. E o primeiro título, ou melhor, o título da primeira história será Delivery em lenceria sensual. Já? Vamos para o banner e volvemos em um ratito. Olá amigos, então volvemos para as 3 histórias em fase quarentena. Uma quarentena, 6 histórias, 3 histórias conforme os comentei já foi no vídeo anterior. Hoje em dia, as outras 3, já são 3 mini histórias e depois, conforme os comentei também há um ratito, me comentem e me escrevam acá quais são as histórias que querem que eu lhe dê continuidade. Eu seguramente vou à história mais completa e mais em detalhe. Primeira história. Delivery em lençaria sensual. Já? Victoria estuvo casada durante mais de 3 décadas, hasta que há 2 anos tomou a decisão de separar-se. Cresceu em uma família tradicional, conservadora e muito religiosa. Conta que por essas imposições morais que lhe inculcaram desde pequena, lhe custou muito tempo convencer-se de que seu matrimónio la agradeciera. Há tempo que se sentia infeliz com seu marido. Sempre havia priorizado a criança de seus 4 filhos e havia postergado seus desejos. Trabalha em um estúdio de advogados. Venia dizendo-me que não me queria enganchar com nadie, que queria viver minha solteria, a ser meu duelo, descobrir-me a mim própria. Me casei muito jovem, não tive adolescência, não tive início de pareja jovem. Tudo foi muito duro. E em isso eu estava quando conheci a este personagem. Ao princípio me encantou, me cautivou, muito distinto ao modelo de homem que eu conhecia, mais tradicional. Salimos 7 meses e em el verano decidi terminar a relação, porque ele se estava enganchando e eu não estava para encarar algo mais formal. Recuerdo que Victoria queria sua solteria, certo? Por esse motivo ele estava-se pegando muitos e ela logo lhe deu uma salida fértil, como se disse. Cortamos em janeiro, seus erros vivem em el exterior igual que um dos meus. E quando começou a falar-se da quarentena, pensei que seguramente estaria muito preocupado, assim que lhe mandei um mensajito e aí começamos a chatear de novo. Os dois preocupados por nossos erros e me di conta de quanto eu lo estranhava. Lo que não ter-lo cerca me entristecia. Que lo outro, me acordo, em el 13 de janeiro pensei pedir-lhe um delantal a uma médica amiga ou comprar-me um atuendo de enfermeira para o Mercado Livre para ir vê-lo. Entenderam? Fantasia sexual, já? Me havia pensado todo um atuendo com roupa interior linda e delantal de enfermeira. Era uma emergência sanitária, ou não? Por esse motivo necessitava de algo que se adaptara às circunstâncias.
Estávamos em llamas, mas arreamos quente da vitória e se ri a carcajadas. Pero finalmente desistiu. Graças à tecnologia, hemos aprendido a encontrar-nos desde outro lugar. Hablamos muito, nos passamos receitas de cocina e charlamos das coisas cotidianas. Además, me comprei uns conjuntitos de lençaria muito lindos que me trajeron à casa. Por esse motivo é o título de livro em lençaria sensual. Me reproduzco para nuestras videollamadas, me maquillo, me saco na rojineta, nos divertimos muitíssimo. Quando vejo que mis hijos estão vendo na película, me cierro com llave em meu dormitório e lo llamo. Todo um tema. Não veio lá a hora de que se abram as compuertas, que se abram as fronteiras, que salgamos desta quarentena. Me sinto como um mono enjaulado, disse, e se vuelve a reír da situação, pero siguen com llamas em seu interior. E acá se quedam para a vossa imaginação no que é que venderá, que eu creio que já saiu de quarentena, porque ela é de Lima, exatamente. Ela vive em Lima e ele vive em Miraflores, também aí um município ao lado del centro de Lima. Então, se vocês já imaginam o que haya passado, o que está passado. Espero que ele haya tenido um extintor suficiente, com capacidade suficiente para apagar esse fogo. Já? Segunda história. Reconciliação em quarentena. Fiona e Julio se conheceram há 4 anos. Ela estava casada e ele não. Ela levava mais de uma década de matrimônio e tinha um filho. Ele se havia separado há um ano. Ela tem 38 anos, ele tem 42. Ela conta como foi a coisa. A coisa empieza a calentar. Vamos a ver por onde vai esta história, esta quarentena. Ai, traído muitas histórias destas assim, já? Nos empiezamos a ver e a mim se me hacía muito difícil separar-me. E ele se cansou de estar em esse rol de pata de lana. Um dia me mandou a la merda. Puta, forte. Volvemos a ver-nos quando eu já estava separada, pero eu não o queria blanquear tão rápido com minha família, minhas amistades. E outra vez nos distanciamos. Nos deixamos de ver uns 3 ou 4 meses, hasta que volvimos outra vez a fins de janeiro deste ano. Agora sim, lhe contei a meu filho e a minha ex, e nos agarrou à quarentena em plena reconciliação. Putz, é como prender um fogo e um balde de água fria apagar o fogo. Ele vive solo em um departamento em la ciudad de Medellín e eu em la zona sur de Sabaneta. Bueno, para quem não conhece, Sabaneta é uma comuna, um município muito cerquito de Medellín. Incluso diria que é uma cidade dormitório de Medellín. Já? Conosco perfeitamente, já me quedei aí várias vezes em Sabaneta. Quando vou em Medellín, generalmente me quedo em um hotel em Sabaneta, por esse motivo vou conosco. Seguimos. E eu em la zona sur Sabaneta com minha hija e 3 perros. Estamos a pouco mais de 15 km, assim que não nos levamos por telefone todos os dias. Estamos todo o tempo comunicados. Tuvimos sexo virtual algumas vezes. Vemos películas a la par ou comemos juntos palomitos através de uma videollamada. Me angustia muito pensar que a quarentena se estende 6 ou 7 meses mais, ou lo que passa ao pior e não nos podemos volver a ver, disse Fiona, que é produtora de televisão. E aí já seria uma outra história. Claro, o que ela quer falar é que se a quarentena se estende por 6, 7 meses mais, e se estão a esse ponto, há uma tendência para esfriar a situação, porque não há o contacto físico, não há o carinho físico, não há o tato, que é um sentimento igual de importante, e este motivo os levou, pode levar-los a separar-se de novo. Pero estão, neste minuto, podemos falar que Fiona e Julio estão com o fogo preso e espero que Julio tenha extintor suficiente para apagar esse fogo, Fiona. Me parece interessante, tá? Vamos a ver o que passa e talvez mais tarde vuelva com uma história similar para dar continuidade à história de Fiona. Nos parece? Já. Terceira história do dia. El medo a não volver a ver. Bárbara e David se separaram em el verano passado. Barbie e David se separaram em el verano.
Há 3 anos que conviviam. Ele se foi de la casa que compartiam em El Sur de Las Condes. Las Condes é uma comuna de la zona oriente de Santiago de Chile. Já? Para os que não são de acá de Chile. Ele se foi de la casa que compartiam em El Sur de Las Condes em 31 de março. Depois de um mês de idas e voltas, ambos se acercam aos 50 anos. Ninguno tiene hijos. Trabalham em el rubro audiovisual. El 12 de março nos encontramos a almoçar e sua proposta foi: eu sei que tu me amas e muito, e por isso quero proponer-te que agora, quando alquilo um apartamento, intentemos volver a zero e recomeçar todo isto. Desde um novo lugar, desde um novo zero. Quero saber que te parece isto. Mis sensações foram várias. Primeiro, a satisfação de estar escutando o que sabia que ia escutar. Pero por outro lado, uma profunda revolução em meu estômago, porque sei que não me quero quedar com quem não me ama e sei que ele não me ama. Lhe disse que era inaceitável para mim sua proposta, pero insistiu: pensa-lo, eu sei sim que te quero muito e que eres importante para mim. Sigamos hablando, encontremos-nos lá a semana que vem, encontremos uma solução para nossa situação. E é isso que quedou. Pero esse encontro não sucedeu lá da semana seguinte, já. A iminente declaração de isolamento a levou a ela a ser teletrabalho desde 25 de março. Ele agora vive entre a casa de um amigo e de lá de sua madre em Ñuñoa. Amigos, Ñuñoa é outra comuna de Santiago, já, da região metropolitana de Santiago de Chile. Está incluso à fronteira com esta comuna Las Condes. Está, dependendo da ubicação em Ñuñoa, é cerquita de Las Condes. Quando se impôs a quarentena obrigatória, começamos a discutir virtualmente. Ele começou a dizer-me que ojalá que pronto nos encontremos. Eu a dizer que não quero vê-lo mais. É difícil cortar a comunicação em estas circunstâncias. Tudo se volveu mais dramático e sombrio por uma única razão. Por primeira vez, a possibilidade de não sair vivos desta situação nos atravessa como certa. Isso também é dramática demais, porque ambos têm 50 anos, não estão a esse limite e nós outros sabemos que bem cuidado nos leva adelante. Este vírus todavia não está eliminando a torto de direitos, está sendo sua seleção. Pero seguimos. Por primeira vez, a possibilidade de não sair vivos desta situação nos atravessa como certa. A possibilidade de morrer está presente e, se bem é certo que nada sai vivo de sua própria vida, esta distopia acha que toda a decisão seja mais complexa. De algum modo, há os dois nos aterra que, quando volvamos a sair à la calle, el outro já nos tem em uma esquina esperando. Tem uma enfermidade autoimune e um trabalho que los é considerado serviços essenciais. Já. Então se acala a coisa de outra maneira, né? Porque tem uma enfermidade autoimune e com o vírus que ataca as pessoas que são mais débeis de imunidade, acá poderá ter um outro problema. Seguimos. Haveria sido todo diferente se esta quarentena não houvera venido? Sim, definitivamente sim. Provavelmente eu houvera exposto todo o que a conta-gotas plantei por WhatsApp ou por teléfono e esta incertidumbre de não saber como seguir com a própria vida já houvera terminado. Possivelmente já me houvera sentado 25 vezes com minhas amigas e reconsiderar-lo todo e eles me houveram já dado os abraços lo que estou necessitando para dizer adeus para sempre. Mientras tanto, e a meu favor, com minha própria neurose, às estragos, comecei uma terapia virtual. Lo recomendo, todavia não sei qual será o resultado, pero lo recomendo igualmente. Terapia é sempre terapia. Todas as histórias são narradas quase em simultâneo em cidades da Latinoamérica e durante a quarentena. Amigos, esta é a terceira história. Espero que os haya gostado também a história. Esta história é uma história que seguramente Bárbara aún não sabe como vai encerrar, pero em sua mente tem claro que não o ama e tem também em sua mente está claro que David não a ama. Não sabemos o real motivo porque é que ele quer reconciliar-se, pero a vida é assim. Há que dar tempo ao tempo e evaluar todas as opções. O importante de nestas relações é
sair adelante e sermos felizes, seja com quem seja, mesmo que solos, para seres felizes com nós outros mesmos. Nós outros antes de todos, certo? Amigos, espero que vos haya gostado estas 3 mini-histórias. És parte deste compacto de 2 vídeos que eu he hecho, na quarentena, 6 histórias. A hora em seguinte eu os deixo acá lá é outro vídeo que lançamos, ou que lancei, ou que publiquei passado lunes, para que ustedes possam assistir-lo também, para entender lá as 6 histórias. Uma foi passada em Montevideo, a outra em Bogotá, a terceira em Buenos Aires, a quarta em São Isidro e Miraflores, em Lima, Peru, a quinta em Medellín e Sabaneta, Colômbia, e a sexta, Las Condes, em Ñuñoa, em Chile. Os amo muito, me encanta, compartam a história com vossos amigos em vossas redes sociais, deem um like, por favor, para seguir postando e publicando histórias todas as semanas. E se estão em quarentena ou não, pero desfrutem de vossa vida, sejam felizes. Um beijo. Tchau.